Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Nós chegamos aí no mês de março, conhecido como o mês das mulheres. E nesse mês eu quero refletir um pouquinho com os irmãos sobre as extraordinárias mulheres da Bíblia. Olha, a nossa série Evidências da Fé, ela encerrou, na semana passada. Pode ser que ela volte durante o ano em uma segunda parte, mas agora no mês de março nós damos abertura a essa nova série. Uma série que eu tenho certeza absoluta que Deus utilizará para ministrar ao seu coração. As extraordinárias mulheres da Bíblia. E tem uma coisa em mente, não é? Isso não é uma série apenas para mulheres, né? Mas é uma série para mulheres, para homens, para crianças, para adolescentes, para adultos, para idosos, para todo mundo, né? Porque são mulheres que foram usadas por Deus para deixar um exemplo para cada um de nós. Cada uma dessas mulheres que nós veremos durante o mês de março foram instrumentos de Deus para ministrar as nossas vidas. Convido você a abrir sua Bíblia lá em Juízes, no capítulo 4, os versículos 1 ao 9. Juízes, capítulo 4, os versículos 1 ao 9. Hoje eu estou usando aqui a minha nova versão internacional. E ela diz assim: Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera. Sísera, não confundem, o nome é feminino, mas é um homem. A gente tem muito isso no aramaico e no hebraico. Que habitava em Arot-Sete, Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Versículo 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse suas questões. Versículo 6. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, eu irei, mas se não for, não irei. Versículo 9. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Vou continuar com o versículo de número 10. Onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Amém? Juízes 4, dos versículos 1 até o versículo de número 10. E eu quero, meus irmãos, nesses próximos dias, meditar com vocês então sobre mulheres que alcançaram o extraordinário de Deus e que por isso se tornaram exemplos para gerações. Débora, a nossa personagem de hoje, ela é um exemplo para muitas e muitas gerações. Mulheres que, após milhares de anos, nós continuamos falando sobre suas histórias. Mulheres cujos escritores bíblicos se preocuparam, por meio da influência do Espírito Santo, em registrar as suas histórias, porque as suas experiências com Deus são
muito importantes para nós como exemplo. Amém? E hoje falamos então sobre Débora, uma extraordinária mulher da Bíblia. Débora, meus irmãos, com certeza foi uma mulher à frente do seu tempo. Você conhece a história de Débora? A gente ouve falar muito de Débora, mas a gente se debruça pouco na sua história na Bíblia Sagrada. É uma história importantíssima para falar ao nosso coração. Era uma mulher à frente do seu tempo. Ela era uma mulher juíza, ela era uma mulher profetisa, em uma época em que mulheres não eram tão valorizadas para cargos importantes, não é? Hoje em dia você chega no fórum, você encontra muitas juízas, mas nos dias bíblicos isso era meio inimaginável. Meus irmãos, se nós pararmos para pensar, até os dias atuais, as igrejas ainda discutem o ministério feminino, não é verdade? As nossas denominações, a Igreja Batista, por exemplo, uma igreja tradicional, ela discute muito o sacerdócio feminino. Mas Débora, meus irmãos, ela já era extremamente usada por Deus em seus dias, muito tempo antes dessas discussões que não chegam a lugar algum. A Bíblia ela nos conta que ela era casada com Lapidote, um homem cujo nome significa o trovão, e o seu tribunal ficava debaixo de uma palmeira entre Rama e Betel. E os juízes antigos, meus irmãos, eles julgavam as questões do povo em algum lugar específico, perto das portas das cidades, né? Ou num lugar público determinado, numa praça, por exemplo, enfim. E todos então iam levar as suas questões até esses juízes, né? E Débora era uma juíza, a fim de receber as suas decisões. E era tudo muito simples, né? Os tribunais naqueles tempos eles eram muito simples. Mas de qualquer maneira nós vemos ali uma mulher feita juíza em Israel, de fato e de direito, e com um cargo governamental, porque os juízes bíblicos eles cumulavam esse cargo de julgador do povo e de governante do povo ao mesmo tempo. Os juízes bíblicos, não confundam com os juízes de hoje, eles eram também figuras políticas, né, de extrema importância para a nação. E o trecho bíblico de hoje, aqui de Juízes capítulo 4, os versos 1 a 10, mas muitos outros versos aí você pode acompanhar na sua casa, ele nos conta que Jabim, rei de Canaã, e seus aliados, eles estavam oprimindo o povo de Deus, mais especificamente as tribos do norte do povo de Deus. Estavam perseguindo o povo de Deus. Então Débora, ela como uma política, né, como uma figura governante do povo, ela chama também um homem influente em Israel, um homem chamado Baraque, e lhe pergunta sobre como estava Israel nas terras do norte. Por quê? Porque, meus irmãos, Jabim, inimigo de Israel, e Sísera estavam atacando principalmente as terras do norte. E Baraque, ele morava ali por aquela região. E Baraque, ele traz um relatório muito ruim. Eles estavam sendo muito oprimidos, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam enfrentando muitas batalhas. Diz o texto que o rei Jabim, ele era muito forte, né? Ele era alguém que tinha muitos carros de guerra. Era difícil de se confrontar um homem assim. E então Débora vira para Baraque, exercendo agora não a sua figura de juíza, mas a sua figura de política, e ela diz: olha, então vai, atrai gente até o Monte Tabor e toma contigo 10.000 homens, filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Eram duas tribos, tá? Às vezes você pensa assim, poxa, mas Naftali e Zebulon tinha 5.000 filhos cada um. Eram duas tribos. Quando você diz filhos de Naftali e filhos de Zebulon, é porque eram pessoas nascidas nessas tribos, e as tribos compunham então todo o Israel. Se você não entende como que Israel funcionava, só fazendo um parênteses, imagina o Brasil, né? Temos o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Imagina que isso são tribos.
E aí todas as tribos juntas, né, ou todos os estados brasileiros formam o Brasil. Todas as tribos de Israel formavam a nação de Israel. Mas Débora, ela fala para Baraque reunir 10 mil homens dessas duas tribos em especial. E ela diz, vão até Sísera, que era o comandante do rei Jabim, chefe do exército de Jabim, e com seus carros e com suas tropas, e eu o entregarei na mão. Ou seja, Débora, ela diz assim, Baraque, Deus, ele vai entregar os inimigos do seu povo em suas mãos. Baraque, Deus vai fazer você alguém grande na terra de Israel. Você será o general usado por Deus para mais uma vez trazer libertação ao povo do Senhor. Então o desafio que Débora está trazendo para Baraque é um desafio grande, mas é um desafio de honra. Ele era escolhido naquele momento por Deus, claro, como o futuro libertador de Israel, mais um libertador de Israel. E Baraque, ele respondeu então, se tu fores, eu irei, senão eu não irei. Meus irmãos, Débora, como juíza naqueles dias, membro do governo, ela tinha um plano para libertar Israel daquela opressão, e ela chama então esse homem para um trabalho. Que trabalho é esse? É a guerra. Chama Baraque para a guerra, diz que vai lhe dar um exército de 10 mil homens, mas esse homem diz que não vai à guerra se ela não for junto. Dá para pensar nisso? Se hoje em dia a gente tem um homem frouxo, imagina naqueles dias, não é? Ele vira para essa mulher, para Débora, e diz, olha, eu vou para a guerra, mas só se você for para a guerra comigo. Uma mulher ia fazer uma diferença na guerra? Ela estava dando para ele 10 mil homens. O que será que passava na cabeça de Baraque? Meus irmãos, ironias à parte, claro que eu estou brincando. Baraque, ele reconhecia o Espírito de Deus, o Espírito Santo presente em Débora. Ele sabia que se Débora ela fosse para a guerra estaria ganha, estaria em suas mãos. E é claro que ela foi. E aquela vitória que Débora traz, ela produz 40 anos de paz em Israel. Débora, ela era uma mulher comum, como nós. Sabemos que ela era casada, né? Casada com um homem que eu te disse o significado do nome dele, né? O Trovão. Ela tinha um chamado de profetisa, ela era uma autoridade. Ela era alguém equilibrada, ela era alguém corajosa, mas a Bíblia também diz que ela era alguém sensível, né? Ela era uma poetisa, além de profetisa. Características que nós observamos muito no seu cântico, lá em Juízes, no capítulo de número 5. Porém, meus irmãos, a principal virtude de Débora, aquilo que torna essa mulher uma mulher extraordinária dentro da Bíblia Sagrada, era que ela era alguém temente a Deus em meio ao mundo corrompido, em um mundo pecaminoso. Naquele tempo, o povo de Israel já havia se contaminado. Na verdade, o povo de Israel já havia se acostumado a um ciclo vicioso de rebeldias e pecados. Eles serviam a Deus, caíam em idolatria. Serviam a Deus, se corrompiam com idolatria. Serviam a Deus, se arrependiam e se prostituíam novamente em idolatria. E aí eles eram escravizados, clamavam a Deus, Deus os libertava. Eram escravizados, clamavam a Deus e Deus os libertava. E a idolatria sempre renascia no meio do povo. O povo vivia um declínio espiritual, um declínio moral, mesmo após estarem já estabelecidos na terra prometida, né? Nós acabamos a nossa série agora, Evidências da Fé, e nós vemos que essa é praticamente uma continuação, né? Uma vez que nós entramos no livro dos Juízes, é uma continuação de tudo aquilo que nós vimos lá acontecendo com Moisés e com o povo. Eles agora estavam na terra prometida. Ficaram 40 anos no deserto por causa dos seus erros. E agora na terra prometida eles já estavam caindo novamente. Por isso eles estavam sendo oprimidos de novo por homens perversos, inimigos, especialmente Jabim e Sísera. E Deus então levanta Débora para mais uma libertação. Como essa mulher libertou esse povo, meus irmãos? O que essa mulher ela tem a nos ensinar?
Na verdade, com Débora, com essa mulher de Deus, nós podemos aprender várias lições, mas eu vou pegar só 3 para nós aqui nessa noite. Mas em primeiro lugar, eu posso dizer para você que se agimos com sabedoria, isso eu aprendo com Débora, Deus nos coloca em lugares altos. Se agimos com sabedoria, Deus nos coloca em lugares altos. Débora, ela era uma mulher normal, ela era esposa, mas Deus o colocou em uma época em que as mulheres não alcançavam cargos importantes em lugar nenhum na sociedade. Deus a colocou em uma posição de autoridade, exercida até então apenas por homens em seus dias. Um cargo onde ela aconselhava sobre tudo que você pode imaginar, julgava, tomava decisões, principalmente decisões acerca de guerra. Já pensou, meus irmãos? Que mulher braba, hein? Essa estava no comando. Débora, ela julgava e tomava decisões para homens e para mulheres. E é por isso que eu digo para você, essa série, As Extraordinárias Mulheres da Bíblia, ela não é uma série só para mulheres, é uma homenagem ao mês das mulheres, né? É o mês onde temos o Dia Internacional das Mulheres. Mas ela traz lições para homens e mulheres, para adultos, crianças, idosos, para gente de todas as idades. Débora era mediadora, ela era consultora sobre qualquer assunto. Como que ela poderia fazer isso tudo, né? Ser tão reconhecida se ela não fosse alguém sábia? Sendo que nos seus dias uma mulher sábia, para ser considerada sábia, como a Bíblia Sagrada diz que ela era sábia, essa mulher tinha que ser uma boa esposa. Ela era também uma boa esposa. Não é à toa que ela é casada com um homem chamado Lapidote, que significa trovão. Quando a Bíblia destaca o nome de Lapidote, ela está querendo dizer que Lapidote não era um bananão. Ele não era um boca aberta que a mulher manda para lá e para cá, muito pelo contrário. Lapidote, ele era alguém que enxergou em sua companheira uma mulher forte, uma mulher de talentos, de dons, uma mulher usada por Deus e que viu tanto potencial na vida dessa mulher que não a atrapalhou, não a impediu no seu ministério de juíza, de sacerdotisa. Muito pelo contrário, tudo indica que Lapidote apoiava a sua mulher. E nós precisamos de mais disso hoje em dia, né? O marido que enxerga, maridos que enxergam o potencial das suas mulheres. Maridos que não agem assim são verdadeiros idiotas, não é? E quando os maridos impedem as mulheres de serem usadas por Deus, sejam em posições na sociedade, sejam em ministérios, na realidade esses maridos estão indo contra a ação do Espírito Santo por meio da vida dessas mulheres. Então eu quero dar uma palavra para os maridos também nessa série. Incentive suas esposas em seus trabalhos, seja lá na esfera secular, seja no ministério. Claro que a família não pode ser deixada de lado, isso é importante, mas Deus ele quer usar as mulheres hoje, né, como usou no passado, e elas são verdadeiros exemplos para nós. Algumas mulheres elas são chamadas então para exercer cargos importantes e elas precisam ser reconhecidas por isso. O povo de Israel precisava de Débora. O povo estava afastado de Deus, o povo não tinha visão de Deus, o povo não tinha comunhão com Deus, mas Débora tinha. No meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração pecaminosa, Débora era a solução, porque ela havia mantido a sua fidelidade ao Senhor. E por ter feito isso, Deus a colocou em um lugar de honra, em um lugar de governo. Amém? Em segundo lugar, eu aprendo com Débora que se nós estamos dispostos a obedecer, Deus nos honra, Deus nos abençoa. Além de incentivar Baraque para a guerra, meus irmãos, Débora ela concordou também em acompanhar aquele homem para a guerra. Não era a sua função, mas ela entende que Deus está querendo isso. Então ela obedece ao Senhor. É por isso que Débora ela foi honrada por Deus. É por isso que Deus a coloca numa posição de governo, numa posição de autoridade, porque ela foi
alguém obediente ao Senhor. Você quer ser abençoado por Deus? Não tem outro segredo, o segredo é esse. Seja obediente ao Senhor, seja fiel ao Senhor. Haja com sabedoria. Nós vemos aqui nesse texto que nós estamos usando nessa noite para nossa reflexão, a sua disposição, coragem e fé. Haviam grandes obstáculos a vencer, porém, Débora ela olhava para os obstáculos, ela olhava para a guerra. Jabim tinha não sei quantos carros de guerra, muitos carros de guerra. Ela tinha Jabim e ele tinha Cícera, um general experiente de guerra. Mas Débora olhava todas essas dificuldades e ela via Deus mais forte que as dificuldades que ela tinha que enfrentar. Os que confiam no Senhor olham para o seu poder e não para o poder do exército inimigo, mas reconhecem o poder do Senhor, ficam impressionadas com o poder do Senhor, não ficam intimidadas com os poderes inimigos que se levantam, as adversidades, as tribulações, porque sabem que Deus está sempre ao seu lado. E Débora ela foi ativa na batalha. Débora ela deu a estratégia para eles ganharem aquela batalha. Ela deu o sinal na hora do ataque. Não pense que Débora ela foi levada lá para o campo de batalha como um patuá, como um talismã, como um objeto da sorte por Baraque, não. Ela foi levada como alguém que guerreou, uma peça importantíssima. Ou melhor, a peça mais importante daquela guerra era Débora. Ela não teve medo porque ela sabia que estava cumprindo uma ordem de Deus e que Deus jamais a deixaria na mão. A história de Débora, meus irmãos, ela é uma história fantástica. E quando nós alcançamos esse nível de fé, somente quando nós alcançamos esse nível de fé, nós pagamos qualquer preço para cumprir a vontade do Senhor. E o final é sempre o mesmo, Deus nos leva às suas promessas. Então pare de temer, né? Não tenha medo não, saiba que Deus está ao seu lado. Baraque estava ali com medo da guerra e Débora estava confiante. Tanto que Débora tinha certeza, ela não tinha dúvida. Meus irmãos, 2021 é o ano da fé. Trocamos de série, mas não trocamos de visão. Débora era uma mulher de fé. Ela disse para Baraque, antes de acontecer, essa guerra será vencida. Porém, você, como general das terras de Israel, não levará o crédito. Deus dará esse crédito para mim, porque eu confio no Senhor que essa batalha está vencida, porque Ele está comigo. Amém? Precisamos dessa visão e dessa fé de Débora. Lembrando que ela era uma profetisa, uma poetisa, uma juíza, mas ela não era um soldado. Ela não era uma soldado, ela não tinha treinamento militar, mas é interessante que é ela mesma quem vence o inimigo. Na hora H ali, no dia D, no momento final, é Débora que resolve o problema e que vence o inimigo. Com as próprias mãos, literalmente com as próprias mãos. Ela sabia que Deus estava com ela. Meus irmãos, Débora ela nos ensina que quando nós estamos debaixo de uma vida de obediência, pode vir qualquer adversidade que nós podemos enfrentar e vencer, porque Deus está conosco. Deus nos honra quando somos obedientes. Amém? Você crê nisso? Quem crê nisso, meus irmãos, guarda o valor da obediência. Em terceiro e último lugar, eu aprendo com Débora que um coração grato nos faz inesquecíveis na história escrita por Deus. Deus está escrevendo uma história longa, na verdade. Ele começou lá antes de Adão, criando o mundo, passou por tantos episódios, chegou em nós e a história vai continuar sendo escrita. E nós vemos que, como Débora, ela tinha um coração grato a Deus também, além de obediência, além de sabedoria. Deus registrou o nome de Débora na história. O tempo passa, mas o seu nome não é esquecido. Será que o nosso nome vai ser registrado, marcado na história de Deus?
Será que o nosso nome vai ficar marcado para a posteridade como homens e mulheres de fé, como gente que acreditou no Senhor? Sem um coração grato, isso não é possível. Com certeza, você conhece a história de Débora. Débora, ela foi à guerra. Deus entregou o inimigo literalmente na mão de Débora. É Débora quem derrota o inimigo. E ela tem o seu nome aí eternizado, honrado por Deus. Depois disso, meus irmãos, e com o povo de Deus livre daqueles opressores, Débora, ela reconheceu o agir de Deus e glorificou por todos os feitos do Senhor. E como que Débora fez isso? Ela escreveu uma música, ela fez um cântico, ela louvou o nome do Senhor. E ela reconhecia a Ele, ela reconhecia o Senhor, ela reconhecia Deus. Guarda isso no seu coração, olha para mim, não se distraia. Débora reconhecia Deus como sendo o segredo da sua conquista, o segredo da sua vitória na guerra. E quando Débora ela escreve o seu cântico, ela tem uma parte do cântico que diz: desperta, 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 levando Débora e o povo a despertar e ir contra Jabim e ir contra Sísera. E o cântico fala que é Deus chamando Débora ao despertamento, chamando o povo ao despertamento, dizendo: olha, vocês não estão sozinhos. Os carros de guerra dos inimigos serão destruídos. E essa palavra de Débora, ela vem ao nosso coração nessa noite: desperta. Nós também precisamos nos despertar, porque Deus ele continua conosco, porque as nossas batalhas elas já estão vencidas, porque Deus está conosco. Mas a vitória só vem para um povo desperto. A vitória só vem para um povo que está acordado, para um povo que não está adormecido. Então Débora ela atribuiu a Deus a glória e a vitória. Ela não esqueceu de louvar ao Senhor. Eu quero dizer para você, não esqueça de louvar ao Senhor nas suas vitórias. Não deixe a sua alma atribuir a você mesmo orgulho pelas suas vitórias, cada uma das suas vitórias. O verdadeiro cristão, ele tem isso na sua mente. Cada uma das nossas vitórias não são próprias, mas são do Senhor. E o Senhor, ele merece tributo por cada uma das nossas vitórias, cada uma das nossas conquistas, cada uma das guerras vencidas. Amém? Reconheça que sua capacidade, sua força estão em Deus. E assim, essa fonte de sabedoria e poder jamais se esgotarão em sua vida. Débora, ela tinha uma sabedoria que chamava atenção. Mas essa sabedoria não era algo normal. Era um presente do Espírito Santo pela sua fidelidade, pela sua comunhão com o Senhor, e é algo que nós podemos ter também, sendo nós fiéis, guardando nós também a comunhão com o Senhor. E o cântico de guerra ele ficou então gravado para sempre na história escrita por Deus. Concluindo, meus irmãos, Deus ele quer fazer de nós, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas marcantes, que marquem essa geração. Gente que não tem medo das guerras, diferente de Baraque, porque reconhece que Deus está ao seu lado. Você crê nisso? Baraque ele teve medo. Era para Baraque ter ganho aquela guerra. Isso teria um grande significado na sua vida. A história seria completamente diferente, mas ele teve medo. Ele não confiou totalmente na suficiência do Senhor. Ele disse que só iria para a guerra acompanhado daquela mulher. E ela foi. E por ter confiado em Deus, diferente de Baraque, Deus deu a glória daquela vitória a ela e não a Baraque. A vitória foi de Débora, não foi de Baraque. Você crê que Deus está ao seu lado e te ajuda nas suas guerras? Você acredita nisso de verdade?
Então eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Vamos falar com o Senhor. Deus, obrigado por essa palavra que vem ao nosso coração, porque nós reconhecemos que o Senhor está ao nosso lado, Pai. Porque as batalhas que nós enfrentamos, elas são provas, ó Pai, que testam a nossa fé, que testam a nossa fidelidade, que testam a nossa sabedoria. Mas quando nós as enfrentamos confiando no Senhor, nós saímos vitoriosos. Débora é uma mulher marcante da Bíblia e que nos ensina a confiarmos totalmente no Senhor, ó Pai, pois não há adversidade que possa vencer o Senhor e que possa vencer o verdadeiro servo do Senhor, que tem o Senhor ao seu lado. Louvado seja o seu nome, ó Pai. Nos ensina a termos a fidelidade de Débora. Nos desperta, ó Pai, como o espírito de Débora, para que estejamos sempre ligados com o Senhor, em fidelidade, obediência e sabedoria, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essa então é a nossa nova série, a série de março, as extraordinárias mulheres da Bíblia. As extraordinárias mulheres da Bíblia. E eu sei que Deus ele vai ministrar ao seu coração mulher, ao seu coração homem, ao seu coração criança, jovem, idoso, porque Deus usou essas mulheres extraordinárias para nos passar uma mensagem de que nós podemos ser melhores, que podemos ter uma comunhão maior com o Senhor. E quando nós alcançamos isso, vivemos coisas extraordinárias. Deus tem o extraordinário para você e para mim. Deus tem o extraordinário para a sua igreja. Eu creio. Você crê? Amém. Então que Deus abençoe a sua semana e certamente essa será uma semana extraordinária para a glória do Senhor. Beijo no coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Corajosa, valente e leal, enfrentou com firmeza o mal, que viveu para exemplificar que há somente um Deus para louvar. Força alguma jamais possuiu, nas ferozes batalhas venceu.
o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê